pergunta para você. Hoje, nessa segunda-feira, sobre o Evangelho, eu faço. Eu leio e esclareço ou vou falando? Segue o livro. Vou ler. E aí você vai convidando. E a pergunta e a resposta contrária. Isso, porque aí a gente vai acompanhando a pergunta. Tipo estudo, né? Fazer a leitura. A gente pergunta porque tem uma estilo do trabalho, Isso. Fala assim. Situaçãozinha. Mas a pergunta é bom porque aí sabe, ela está dando 200 então, ele deu essa, vou pegar tudo dele. tem. Não, não tem ali, não. Vou descer para Ah, eu devo pedir para você pagar a opção. Tá ligado sempre. Vamos nós. Nos agradecendo a Jesus a oportunidade de estarmos aqui nesta casa abençoada. O nosso coração esteja calmo, sereno, a nossa mente, para absorver e cair na terra fértil em nossos corações para essa semente. Dia após dia a gente possa cuidar dela para ela crescer como uma árvore. Pedindo a Deus que nos abençoe, a Antônio de Oliveira, nosso patrono, a todos os irmãos, essa grande família espiritual que trabalha em prol dessa região, em prol desta casa. Que a gente possa estar em melhores condições hoje para estarmos em melhores condições amanhã e servir sem ser servido. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar os nossos ofensores. Não os deixeis cair em tentações, mas ajuda, Senhor, nos livrai do mal. Só vós é o reino, o poder e a glória para sempre. Graças a Deus, na casa de Antônio Oliveira. Nosso irmão Antônio vai participar conosco do Livro dos Espíritos. Vou dar uma ligadinha para o pessoal que está assistindo. Nós estamos no site, na internet, www.ceal.org.br. Estamos no YouTube, que é Centro Espírita Antônio de Oliveira, no Instagram e no Facebook. Vou pedir para todos, depois de assistir essa palestra, deixar o like, curtir, compartilhar, e assim a gente leva um pouquinho de Jesus para mais pessoas. Que assim seja, graças a Deus. Hoje eu não tenho microfone, né? Nós aqui. Boa noite, gente. Olha, eu confesso a vocês que eu preciso da ajuda de vocês. O Wagner me ligou agora há pouco, né, falou, olha, dá para você lá que a pessoa que viria aqui, que entende do assunto, não pode ver. Então, não deu tempo de estudar a matéria. Então, gostaria da gente estudar junto. Pode ser? Tá? Ele pediu para que a gente desse continuação. Eu até perguntei que aquele diferente seria um estudo, não seria bem uma palestra, né? Para a gente aprender junto. E ele falou que seria a partir da pergunta 630, questão 630 do Livro dos Espíritos. Só que, como esse item bem e o mal começa na 629, acho que você já estudaram, mas vamos voltar pelo menos para ele entender, né? Tá? Olha, eu vou ler aqui. Eu vou seguir a rotina da casa, tá? Eu não estou muito acostumado a fazer dessa forma, mas vocês vão me ensinando, tá? Nesse item aqui, o bem e o mal, Kardec ele faz uma pergunta aos espíritos. Que definição se pode dar à moral? O que é moral? A moral é a regra da boa conduta e, portanto, da distinção entre o bem e o mal. Funda-se na observação da lei de Deus. O homem se conduz bem quando faz tudo tendo em vista o bem e para o bem de todos, porque então observa a lei de Deus. Eu voltei a essa pergunta. O que seria então moral? Vocês querem fazer um comentário? Entenderam? Na verdade, Deus nos deu a consciência sobre o que é certo e o que é errado. O certo é o bem, o
O errado é o mal. É assim que nós entendemos. Tá? Então, fala, puxa vida, ele é um homem com uma boa moral. O que é uma boa moral? É uma pessoa que pensa antes de praticar o ato de falar alguma coisa. E é justamente isso o motivo principal da doutrina que a gente estuda. É para que a gente vá implantando a moralidade dentro de cada um de nós. E, aliás, esse é o intuito, né? A gente sempre diz, que tem até uma questão que ele fala aqui, que nós nascemos sem conhecimento praticamente. Deus deu para a gente, eu falei, deu uma luz, um dom para nós, para que a gente desenvolvesse e nós próprios aprendêssemos a atingir aquilo que nós somos destinados. Hoje nós somos imperfeitos, mas o nosso destino, a nossa meta é a perfeição. Por isso que nós falamos que nós somos perfectíveis, ou seja, dá para modelar, dá para melhorar cada vez mais, né? Então, moral, quando fala, o que é moralidade? Hoje fala muito, né? Puxa, a pessoa ele é imoral. O que é imoral? Porque ele não se preocupa onde está, fala o que bem entende, não sabe se está ofendendo ou não. Por quê? Ele não usa a consciência, a regra do bem e do mal. Tá? Aí vem a segunda pergunta. Já que é pequena, agora não vai dar. Como se pode distinguir o bem do mal? Essa pergunta aqui, gente, é bem capciosa, né? Aí responde os Espíritos, de uma forma muito simples. O bem é tudo que está de acordo com a lei de Deus, e o mal é tudo que dela se afasta. Assim, fazer o bem é se conformar à lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. E aí? Isso daqui dá para a gente ficar falando 10 minutos. Pode para mim, né? Hã? Não, pode para mim, né? Porque o que é a lei de Deus, gente? Nós já aprendemos que é a lei de Deus. Conhecemos, né? Tanto que se divide em 10, né? Que é a lei do trabalho, sociedade, etc. Tal. A lei de Deus que a gente fala, Deus ele fez as suas leis para que a gente possa entender o que pode nos levar à felicidade, levar ao bem. Tá? Embora nós não somos obrigados. Outro dia a gente estava falando do livre-arbítrio, existe uma dúvida. Poxa, tudo que eu faço eu tenho que pagar. Mas se eu não quero ir lá para o nosso lar, e se eu não quero ir para outro lugar lá que vocês falam que é lindo, maravilhoso, se eu não quero. Inclusive tem um dos livros do André Luiz, que ele fala muito do Marquês de Sade. O senhor já deve ter ouvido falar Marquês de Sade, né? Que ele era uma pessoa tão depravada que o sadismo, né? Que é o ato sexual que você machuca a pessoa, vem do nome dele, sadismo. E ele realmente era uma pessoa assim, que ele tinha um dom de maldade no coração, ele achava que as pessoas, ao ele usar, machucar, fazer o que bem entender. Né? Esse espírito desencarnou e ele não queria voltar a encarnar, tanto que na espiritualidade, eu falo, a gente é livre, né? A gente acha que morreu, sai daqui que a gente vai para um mundo diferente, é a mesma coisa. Ele, dentro do mundo espiritual, ele foi montando uma colônia do jeito que ele quis. Ele começou a captar aqueles espíritos desencarnados que também gostavam de festança, gostavam de uma sexualidade doentia. Oi, boa noite. E ele foi formando um grupo a tal ponto que ele começou a fazer todas as orgias no mundo espiritual como ele fazia aqui no mundo material. E aí alguns espíritos desencarnados começavam a visitar os amigos encarnados, quando dormiam, convidavam, vamos para lá. Tanto que muitas pessoas dormiam e iam para lá e acordavam num estado bastante deplorável, porque as energias eram negativas. Eu, inclusive, conheci uma pessoa que foi buscar ajuda, porque ele falava, eu vou para esses lugares, eu não quero, mas é uma força irresistível, eu não aguento e vou. E isso depois me faz sentir mal, e ele se lembrava. Tanto que ele procurou ajuda dentro de uma casa espírita. Tá? Então é o seguinte, ele pode escolher, eu não quero, eu quero ficar aqui, eu quero fazer tudo errado, eu não quero seguir caminho, eles falam, né, o caminho da luz. Eu me sinto bem do jeito que eu sou. A gente pode escolher? Pode escolher. É o livre-arbítrio. Tá? Falar, Deus vai me castigar? Não. Nós próprios vamos nos castigar. Quer fazer uma? Não,
É isso mesmo. Né? Você tá Vocês terem uma ideia, a gente fala, mas como que eu sei que é o bem ou não? Não é gostoso namorar? Não é gostoso ter as pessoas? Então, isso eu quero ter só isso. Tá? Isso eu quero ter várias pessoas, assim por diante. A liberdade a gente pode ter. Só que nós não podemos esquecer que a nossa liberdade vai ter um ponto que começa a liberdade do outro. Né? Então, por exemplo, eu faço fazer o que eu quero, pode, ele vai deixar. Só que se eu machucar outra pessoa, será que ela quer ser machucada? Quer ver um exemplo interessante? Dentro do islamismo, que é uma religião linda, bonita, né? Mas tem certos preceitos que o homem colocou que a gente para pensar. Aqueles mártires que a gente assistiu, o Homem-Bomba, né? Que ele vai lá e se mata em prol, ele tem uma fé que realmente o que ele está fazendo é em nome de Alá, Deus, tá? De Maomé. E qual vai ser a recompensa dele? Quando ele ser um homem-bomba, que ele se matou em nome lá do islamismo, ele vai para o céu e lá ele vai ter 70 virgens para ele. Legal, né? A gente não consegue cuidar de uma esposa, imagina 70, né? Mas aí pergunta, poxa, ele vai ser compensado 70 virgens. Aí eu pergunto, essas 70 mulheres também não são filhas de Deus? Será que elas serão felizes em se dedicar a uma única pessoa? Um homem seria ela. Então a gente começa a perceber que às vezes o que nós desejamos podemos fazer. Boa noite. Mas nós também não podemos exigir que as outras pessoas gostem do que nós gostamos. Nós tivemos até um tempo atrás um juiz de direito, tá? Que a esposa denunciou, porque ele tratava ela com dor, machucado, e ele achava que tinha o direito. Não era porque ele gostava que ela gostava. Então a gente também, quando nós falamos em liberdade, que seja uma liberdade para nós. Então eu posso fazer algo desde que eu não prejudique ele? Pode. Eu quero morar num buraco. Legal, vai morar num buraco. Falei, é legal? Passa um tempo não. Então Deus já sabe o que realmente nos faz falta. Né? Aí tem até uma pergunta aqui legal também. Gente, vocês por favor, me ajudem aí, comentem, que às vezes eu também preciso aprender. Eu estou aprendendo isso aqui com vocês hoje. Hein? Tá? Então, assim, a lei de Deus, na verdade, quando a gente entende a lei de Deus, a gente vê que ela é para o nosso próprio benefício. Tá? Aí uma outra pergunta. O homem tem meios de distinguir por si mesmo o bem e o mal? Sim, nós sabemos o que é bem e o mal. Será que nós sabemos? Às vezes, quantas coisas nós fizemos há anos atrás? Quem é mais ou menos a minha idade sabe que no passado a gente tem um monte de atitudes que a gente tomou, na certeza que é uma atitude certa, mas hoje a gente não faria de novo porque a gente acha que não está certo. Mas naquela época a gente já sabe. Por que a gente achava certo antes e hoje não achamos? Não tinha o conhecimento. Joana de Anjos diz que nós estamos aqui transformando, evoluindo a nossa consciência. Deus nos deu uma consciência do que é certo e errado, porém, ela é como se fosse uma semente, a gente tem que fazer ela melhorar, frutificar, crescer. É evolução, a gente não é só evolução do espírito, é evolução total. Então a nossa consciência, ela vai se formando exatamente com as experiências que nós temos. É por isso que às vezes a gente fala, meu Deus, eu fiz tanta coisa errada no passado, eu sou um pecador, será que Deus vai me perdoar? Mas muitas vezes nós fizemos achando que estava certo, nós tentamos fazer o melhor. E o que vale é a intenção. O que acontece? Nós evoluímos a nossa consciência, nós aprendemos melhor o que é certo e errado. E até hoje ainda nós confundimos o que é certo e errado. Fala, puxa vida, se alguém me pedir alguma coisa, vem uma pessoa e fala, estou com fome. Fala, aí a gente pensa, será que ele está com fome mesmo? Ou será que ele está mentindo? A dúvida. Eu devo dar algo que ele comeu ou não?
Né? Então é o seguinte, não quer dar dinheiro? Dá um pedaço de pão. Legal. Né? Então, a gente acha que é obrigação fazer isso? Isso é fazer o bem? O que diz a nossa consciência? A gente não precisa começar a estudar. Né? A gente é ensinado, doutrinado a ajudar o próximo sempre. Exatamente. Principalmente uma Sempre. forma de educação que dói. Será que é sempre? A fome dói, sim. A gente fala, não adianta você, desculpe o termo, dar uma Bíblia para a pessoa se ela está com fome. Primeiro dá o pão, depois você dá a Bíblia. Né? E com fome ninguém aprende. Quando a pessoa pede fazer o bem para as pessoas, então eu vou colocar uma situação aqui. Vem um camarada e fala, puxa vida, eu estou querendo comprar uma TV e meu cartão foi bloqueado. Você presta seu cartão de crédito para mim, aí eu vou te pagando aos poucos? O que diz a tua consciência? Não, tem que cuidar. Tá vendo? A gente precisa também, quando falar fazer o bem, ajudar as pessoas, a gente também precisa o quê? Refletir, né? Discernimento. Mas eu acho Discernimento. Aí que tá, os nossos discernimentos, ele também vai evoluindo, porque aquilo que eu fiz no passado achando que era certo, eu usei discernimento. Hoje eu não dou minha ideia. Mas isso também tem um pouco a ver com você entender que essa questão, né? Eu entendo que você também não pode se prejudicar ou se colocar numa condição de dificuldade em função do outro. Então, muito mais do que dizer não, né? Eu lembro, outro dia eu estava no metrô e uma senhora me abordou e ela pediu um dinheiro para comer e tal, mas eu não estava sem cartão, eu tinha o dinheiro contadinho, certinho para eu pagar o bilhete. Eu fiquei muito doido, mas eu não podia fazer nada, porque eu precisava ir embora, eu não tinha outra forma, né? Então, apesar de eu ficar super comovido com a situação dela, mas eu não pude ajudar. Porque ou era... te pesou. Mas eu não tinha como, porque eu precisava voltar para casa, né? Se eu desse, eu me prejudicaria. Ah, e outra coisa, nós temos que entender que nós ainda somos imperfeitos, nós ainda não conseguimos. Né? Você pega, por exemplo, o Bezerra de Menezes, que é um espírito evoluidíssimo. Ele teria ido a pé para casa. Sim. Mas, gente, entre nós e Bezerra de Menezes, né? Eu não. Eu ia Eu não ia. Então, teve vezes que, Até nessa porque não situação que eu dá estou falando, teve vezes que eu ajudei, o único dinheiro que eu tinha, e eu não tive retorno. Perdi o dinheiro e fiquei numa situação ruim. Você prestou dinheiro, isso? Dei, também nessa situação. A gente na rua pedir, eu não podia dar, mas dei e me prejudiquei. E teve uma vez, eu morava na Chapada dos Veadeiros, meu dentista era em Brasília. Eu estava devendo para minha dentista. Eu não sabia se eu estava devendo. Eu sabia que era em torno de 400. Eu não sabia se era R$400, 400 e pouco, ou quase 400. E eu estava com o dinheiro contadinho, eu saí da Chapada, fui para Brasília, estava com o dinheiro contadinho para ficar uns dias lá, circular, pegar ônibus, comer. E eu não tinha dinheiro para pagar dentista ainda. Eu tinha que saber quanto eu tinha, quanto eu devia. E aí uma pessoa com elefantíase pediu dinheiro, eu dei. Depois eu estava comendo salgado no terminal rodoviário lá, veio um menino pedindo para comprar adesivo de time de futebol. Eu comprei para ajudar e ainda dei o adesivo para o menino que estava vendendo o atendente da lanchonete. Depois estava dentro do ônibus, veio um cara. Sempre vai ter alguém. Eu sou ex-presidiário, acabei de sair da cadeia, estou precisando. Eu dei meu último dinheiro. Aí quando eu cheguei no local que eu ia me hospedar, que era uma turma, tinha um cara que veio e me deu uma nota de R$20. Eu ainda falei assim, não precisa, ele precisa sim. Pode ficar. Aí eu ganhei os R$20, eu recuperei o que eu tinha dado. E depois, quando eu cheguei na dentista, eu não conhecia a dona da clínica, chamada doutora Rita, não conhecia. Eu conhecia um pessoal que me indicou ela. E aí tinha a recepcionista do consultório, chamada Bernadette, que eu já conhecia, foi Bernadette, quanto eu tenho doutora Rita, quanto eu devo para ela? Aí a Bernadette entrou no consultório, no escritório da doutora Rita, voltou e falou assim, ela falou que nada. Eu falei assim, não, eu tô devendo. É certeza. Ela foi lá, voltou, porque quando a doutora Rita saiu, eu fui falar, doutora, ela, tipo assim, tá tudo bem, tipo, não quis me cobrar.
Mas eu não Eu acho. senti ali o retorno. Mas eu não acho Mas teve que. vezes que eu não recebi esse retorno. Mas assim, gente, não é porque Eles pode podem ser se 40. esperar. E não acho que isso, que ela seja. Porque daqui a pouco que vai estar na rua pedindo, querendo que Aliás, a doação, a gente tem que dar não esperando retorno. se liga. Não, eu esperei retorno, mas eu vi que. Não, eu sei, não é teu caso, eu sei. Que eu tive um retorno, teve vezes que não. Porque às vezes, isso que eu falo, a gente vai aprendendo a ter consciência. O certo, realmente, é a gente dar aquilo, porque assim, é fácil você pegar um camarada muito rico, tá? O que ele ia jogar fora ele doa. É simples. Tá? Tem muitas pessoas que acham que você paga lá, dá R$30 para o hospital por mês e você vai para o céu. Né? O que a gente fala de amor e caridade, que é uma das leis de fazer o bem, é quando você faz de coração. Tá? E usar também sim o bom senso. Você pega o que Jesus nos ensinou quando ele falou em 2 mandamentos. Você lembra? Primeiro, e o segundo. Próximo, como? Assim mesmo. A ti mesmo. Ou seja, ele pede para você se amar também. Sim, é. Né? Então, não adianta, por exemplo, né, eu fazer alguma coisa que eu não posso, tá? Então a gente também tem que ter o bom senso, mas dentro da possibilidade de tentar ajudar. Tá? Isso que é um Isso não só discernimento. para doação e para o amor material, para coisas materiais, para coisas também, para caridade moral e para Sim, coisas sim. outras. Gente, a coisa mais que às vezes as pessoas pedem é alguém para ouvir, né? Um ombro amigo. Então assim, a gente, não dá para eu falar para vocês o que vocês têm que fazer ou o que vocês não podem. Cada um tem a sua consciência. Falar, puxa vida, mas vamos voltar àquela coisa que eu fiz no passado, lá que está me pesando a cabeça. Eu me arrependo, embora na época eu acho que estava. O que Deus faz? Vai depender da sua consciência, vai depender do seu entendimento. Na época você achou que é certo, então não tem por que se desculpar. Porque todos nós erramos, não foi isso que Jesus ensinou? Todos nós erramos. Agora, se a gente aprendeu e continua errando, aí é diferente. E é justamente que a doutrina vai nos trazendo. Agora, a consciência, nós estamos aqui encarnados para formar a consciência, para a gente aprender cada dia mais o que a gente pode fazer, o que deve fazer ou não. Tá? Tudo bem? Então acho que todo mundo aqui já sabe o que é o bem e o que é o mal, né? Mas assim, gente, a gente vai errar muitas vezes, porque quantas vezes você fica, olha, eu vou dar um exemplo meu, tá? Eu perdi a amizade porque eu me nego a ser fiador. Não sou mais fiador de ninguém. Mas vocês sabem por que eu não sou mais, né? É o empréstimo do cartão de crédito. Eu já paguei uma motocicleta, um camarada que era do aluguel, precisei pegar dinheiro emprestado para pagar, porque eu fui fiador. Aí eu prometi que nunca mais seria fiador para ninguém. E perdi a amizade. Foi amizade, você viu? Uma vez só. Você é seu amigo, não é? Porque assim, gente, é complicado. Eu tenho. Assim, Família principalmente, né? Porque acho que você tem a obrigação dele. mas eu posso ser franco? Desculpe a franqueza, mas a gente só leva tombo de amigos, que você não empresta para inimigo e nem para estranho. Sim. Não é verdade? Ah. O nosso nome é. Então a gente tem que ser bom, sim, porém, nós também temos que ter a consciência de que nem tudo que a gente faz, às vezes, está correto. Eu tenho um costume que eu aprendi até por uma experiência. Às vezes não ajuda, né? Hã? Às vezes emprestando ou dando não estamos ajudando, Não, né? porque às vezes a pessoa acostumou, né? Isso, Então, é levar o bom senso, gente, tá? Na dúvida, que nem eu ajudo, né? Tem uma pessoa que cuida de animais, eu sou pegado de animais, gente, adoro animais, né? É uma pessoa que pede, puxa, vê todo mundo jogar minha casa, preciso tratar, não tem jeito, todo mês eu dou um dinheirinho. Aí fala, mas se ela não estiver usando? Problema dela. Aí também não dá para eu sair correndo para ver se ela está usando, é questão de consciência, tá? Eu faço o meu melhor. E uma coisa que é interessante, a gente trabalha com dependentes químicos. Você sabe, gente, que realmente para a gente ter muita compaixão. Às vezes a gente fala, é nóia, não sei o quê. Gente, são pessoas realmente doentes. E grande parte que quer sair não consegue mais, eles já são dependentes mesmo, eles não conseguem mais
vai sair. Então, às vezes eu dou dinheiro pra pessoa saber que o que ela tá pegando pra usar droga. Às vezes eu dou. Sabe que é assim, é verdade. E às vezes, gente, olha, É. o dependente químico, às vezes, ele está morrendo de fome. E ele pede para você justamente para comprar um lanche para comer, porque ele está com fome. Só que tem um detalhe, faz parte da doença. Quando ele vê o dinheiro, tá? Todos nós temos dentro do cérebro uma região que chama-se zona de recompensa. Não sei se o senhor já ouviu falar. É ele que é culpado da gente ter vício. Por quê? Ela se sente bem quando você vai lá e utiliza. Tá? Não só a droga, como o jogo, uma série de outras coisas. Né? Então, quando ele pega o dinheiro é start da zona de recompensa. É como se explodisse na cabeça dele. É o gatilho. Então, muitas vezes ele está com fome, mas você deu dinheiro, você disparou o gatilho. E o dependente químico, ele morrer de fome e usar droga, ele vai usar droga. Porque assim, até a gente tinha umas amigas que trabalhavam, ela dizia o seguinte: por que você não pode dar dinheiro para quem está em recuperação? Sabia, né? Isso é uma das. Você quer ver um exemplo? Alcoólico. Não se usa mais o termo alcoólatra, viu, gente? Agora é alcoólico. Alcoólatra é considerado pejorativo. Não é alcoólico. Então, só mudou o nome, tá? Então, a pessoa alcoólica, tá? É igual droga, é um vício igualzinho, ele não consegue se manter. Então, ele tem que ter algumas coisas que ele não pode fazer. Uma delas, você não pode mais usar vinagre na salada. Você sabia? Por que o vinagre tem? Ele dá o gatilho. Tem um rapaz que fazia 6 anos que ele não usava Lutantes. Um dia, perto da Páscoa, estava todo mundo lá, um pessoal chegou e ofereceu chocolate para ele, bombom, era bombom de licor. Explode, gente. Bum. Ele assim não aguenta. Aí eles falam o seguinte, que nem o pessoal alcoólico ou dependente químico, né, de drogas, tá? Se você dá o dinheiro, eles falam: esse dinheiro eu não vou comprar, eu não vou comprar. Eu falo: mas meus pés me levam. Quando eu vou ver, eu já estou na biqueira comprando. Mesmo assim, ele fala: não vou de lá. Tá? Eu costumo fazer o seguinte, até mulher sabe, eu tenho um monte de bolachas dentro do meu carro. Se alguém pede, eu dou um pacotinho de bolacha. E mesmo que ele seja que o dinheiro para usar, ele não tem opção, ele come. Agora temos que trocar. Mas é assim, quando também está naquele estado de uso, que eu tinha uma lanchonete no centro, e no final do dia, todos os salgados que eu não vendia, eu passava para pegar ônibus nos lugares que ficavam uns nóias, sabe? Quando eu ia dar para eles, e eles estavam em um estado eles faziam assim, tipo, não quer. Não quer comida. Quando eles estão de uso, né? Tanto que nos locais que tem reunião de dependentes, né, de alcoólicos, uma das coisas que a gente faz, você faz uma mesa com café, alguma coisa, para eles comerem, porque normalmente eles não se alimentam. E a alimentação ajuda eles a combater. É assim, gente, é que a gente fala muito do umbral, né, daqueles espíritos, tudo, e você vê que no nosso meio nós já temos espíritos que eles já vivem mentalmente dentro do umbral. Tá? E é uma difícil saída. E não é só dependência química, gente. Você tem uma série de, por exemplo, jogo. Vocês viram, né, esses jogos que tem agora aí, que você. Gente, isso aí é um risco. Tem gente cometendo suicídio porque não consegue pagar. É uma realidade. Tá? Infelizmente. Né? Deixa eu perguntar aí, e uma case de sádico? O que aconteceu com ele? Ele continuou lá? Marquinhos, aí tem uma história, eu não vou lembrar o nome do livro, tá? O que acontece, gente? Olha como vem a beleza, né? Ele é um camarada que ele ficou mais de 200 anos no mundo espiritual fazendo o que bem entendia. E ele era o comandante de tudo isso daí, porque ele era especialista. Tá? Porém, quer queira, quer não, por pior que a gente seja, tem alguém que ama a gente. Se um filho nosso for criminoso, você não vai amar? Você vai lutar até trazer ele para a realidade. E ele teve uma mãe, em uma das encarnações,
que ela sofreu sempre e a luta dela que um dia ela conseguia recuperar. E tanto ela tinha merecimento que uma hora ela teve a permissão de tentar salvá-la. Então foi quando, através, André Luiz só acompanhou, né, outros espíritos, que teve. E ele foi simplesmente resgatado, tirado daquele meio à força, a pedido da mãe. E quando ele encontrou, ele tentou lutar, eu não vou. Aí foi quando a mãe dele, um espírito muito dominado, tinha fugido, né? Foi quando ela apareceu para ele, falou: quem mandou foi eu, meu filho, eu sou tua mãe. E ela conseguiu fazer ele recordar e ele caiu de joelhos. É no livro Libertação? Eu acho que é É o Libertação. mesmo estado Libertação, né? Livro do André Luiz, é um livro muito. O que acontece? Porém, aí vem, você vê o que é. Às vezes a gente não entende uma pessoa doente, uma pessoa que sofre. Tá? Se ele voltasse a reencarnar, o subconsciente dele era tão forte para esse vício que ele tinha da sexualidade, que ele voltaria de uma certa forma a cometer. Tá? Aliás, gente, uma parte aqui. Não existe a fatalidade. A gente fala: eu nasci para viver com aquela pessoa. Não é porque você nasceu para viver que você vai ter que viver, você pode mudar. Existem espíritos que encarnam aqui que eles pedem o dom da pobreza, porque quando eu tive dinheiro, eu errei muito, eu quero nascer pobre, eu quero ser paupérrimo para não poder errar. Só que ele é tão inteligente que ele consegue reverter o que ele escolheu e volta a ser rico de novo. Tá? Até que ele pede uma condição que ele não possa. E o Marquês de Sade, embora foi uma compulsória, ele nasceu cego, surdo e mudo e num corpo deformado. Porque Depois. quando a mãe dele trouxe num corpo, e ela veio, reencarnou, ele foi preparado, ele veio num corpo totalmente deformado, para que ele não tivesse condições de praticar o que ele fazia. Ou seja, o que aparentemente para quem olha de fora pode parecer que foi um castigo divino, na verdade era uma É proteção. uma libertação. Na verdade, é o amor de Deus agindo da forma que nós não entendemos. Sabe, eu não tinha mais dentro desse. Falou que ele vinha e visitava os amigos dele no sonho. O cara o grupo era dele, meio que né? induzido Sim. a ir por aí. Então, o que eu penso? Como que. Então ele não teve escolha, apareceu no sonho. No sonho não dá para optar. Tem. Mas aí não é que também é sonho. Quando nós, não se esqueça o seguinte, tem uma coisa, vamos falar, foi importante perguntar, vamos fugir um pouquinho aqui, viu, Wagner? Mas para a gente entender. O que é o sonho que nós fazemos? O que é quando nós dormimos, teu corpo, o seu espírito se livra? Tá? O que acontece? Existe o perispírito, isso vocês conhecem, né? Do corpo carnal. O corpo carnal é mais ou menos uma cópia do perispírito. Existe o cérebro físico, o cérebro perispiritual. Tá? Quando nós estamos na vigília, tudo que nós estamos fazendo está sendo gravado aqui no cérebro físico e no cérebro perispiritual. Quando nós botamos o corpo para dormir, desliga-se, normalmente desliga-se o cérebro físico. O espírito sai, eu estou com meu cérebro normal funcionando no mundo de tudo. Então, a gente vai lembrar de tudo. Vocês já tiveram, eu tenho certeza, vou falar aqui, vocês já tiveram aquela vez que vocês acordam, vocês sabem tudo que vocês fizeram, lembram do sonho todinho, mas dá um segundo apaga, você não consegue mais lembrar? Já teve essa? E o que é isso? Esse aqui é horrível. Por quê? É a sincronização entre o cérebro do perispírito, o cérebro não material e o nosso, para não dar Na match. verdade é o seguinte, meu corpo está aqui, estou conversando, estou batendo papo, o cérebro está desligado. Eu estou conversando com o meu, eu sei o que eu estou fazendo. O que acontece? Quando eu volto, vamos chamar assim, é como se encaixasse. Na hora que eu encaixo, o cérebro físico acorda, ele que fica sendo o principal. Ele não passou pela experiência. Não deu match, não encaixou. Não, encaixou. Não encaixou, eu digo assim, ao encaixar, não permitiu essa
Entende? Essa Não, transferência porque ele não completa, viveu porque aquilo. ele não viveu, é isso. Tá? Quando voltar, vai lembrar de tudo. É. O que não encaixar, o que pode acontecer? Também é uma experiência Às que vezes vocês... durante o dia acordar Pode umas ser, lembrancinhas, né? porque o nosso cérebro espiritual ele está ativo. Tá? Só que o cérebro físico, quando nós estamos aqui em vigília, nós estamos utilizando ele em primeira instância. O que é encaixar? Tá? Vocês já tiveram assim, vocês estão dormindo, vocês acordaram, mas você quer levantar o corpo, não obedece. Vocês já Nem passaram abre o por olho, isso? sem coisa Nem abre o olho, você quer mexer, dá vontade de gritar, socorro, desespero. Na falta de ar, Tinha muito disso, é eu horrível. tinha muito disso. É horrível. Paralisia. Isso o que acontece? Na hora de encaixar, encaixou direito, ligou direito. Tá? Como que você faz? Calma e ora automaticamente. Aí dá uma delícia mexer. Isso é o que acontece. Que a gente comprova que nós somos espírito e corpo físico. Tá? E por que isso não acontece com todo mundo? Porque a gente não teve essa experiência. Olha, quando você conversa, todos que a gente conversou, 90% tem. Muita gente tem muita vergonha de falar. São coisas, tem coisa, gente, que é uma realidade, às vezes a gente não para pensar. Eu faço uma pergunta que eu já fiz para vocês e vou fazer de novo. Tá? Joana de Anjos, ele fala para nós que nós temos o seguinte costume. Tá? Eu vou repetir o que eu já falei, desculpa, só para a gente entender. A gente vive essa vida aqui, terrena, como se ela fosse para sempre. Então eu vou ter sempre essa casa, sempre esse corpo, sempre esses filhos. A gente esquece que é uma vida passada, a gente esquece. A gente vive como se ela fosse perpétua, tá? Como se fosse um único dia. E a gente não percebe que a vida vai mudando, a gente não percebe. Só quando você para e faz uma reflexão que a gente percebe. Vou perguntar para vocês, não precisa me explicar, só me respondam. A vida de hoje de vocês é exatamente igual a de 5 anos atrás? Não. De ninguém. Não, só uma pessoa uma vez que falou para mim que a minha não mudou. Mas ela estava lá assistindo uma palestra a gente fazendo dentro da Fundação Casa, ela era evangélica e não aceitava a gente, então ela tinha sido contra. Mas 100% das pessoas. E a gente não percebe, vê como que a vida é inteligente. E daqui 5 anos, a nossa vida não tem nada a ver com a de hoje. E muda em vários sentidos. Então, na verdade, acontece sim, só que tem pessoas que não falam. Mas essa experiência que eu estou contando para vocês é praticamente única. Agora, uma coisa engraçada, né, também, que eu acho que, não sei se vocês concordam, não dá para levar isso como regra, né, de que sempre que você vive lá, você não vai lembrar. Porque existem as experiências de quase morte, ou os desdobramentos, que a pessoa volta totalmente lúcida. Ela consegue narrar detalhes absurdos. Então, não que seja uma regra você necessariamente não lembrar desse taxa. Nós estamos falando no dia a dia, porque a gente é muito arraigado. Outro detalhe. Nós estamos aqui, nós ainda estamos no início da evolução. Nós moramos um planeta que prova das expiações. A gente vê os erros, mas não pense que nós somos bonzinhos, santos, estamos aqui para fazer um milagre. Nós trazemos dentro de nós também uma série de remorsos que, graças a Deus, o corpo não está se lembrando. Tá? E se a gente, eu falo, quantas coisas na nossa vida hoje, mesmo você que é uma pessoa nova, vocês, quantas coisas que vocês trazem na vida de remorso e arrependimento? Que a gente gostaria de nunca ter feito. Todos nós trazemos. Tá? E às vezes isso pode nos machucar, às vezes é difícil de você carregar. Imagina se a gente trouxesse os remorsos de encarnações passadas, as coisas que nós fizemos. Então Deus é tão bom que o esquecimento é justamente isso. Leva esse fardo atual e você vai ver. Só para vocês terem uma ideia, gente, o que é a reencarnação? Tá? Nós já aprendemos que através dos nossos pensamentos, através das nossas atitudes, a gente começa o quê? A modificar o nosso corpo espiritual, que ele é formado pela nossa mente, dos nossos pensamentos, das nossas energias, tá? E que acaba levando para o corpo físico.
Então eu posso não ter uma doença aqui, se eu começo a ficar um cara irritado, magoado, nervoso, daqui a pouco eu estou com um monte de problema físico. Por quê? Eu adoeço por espiritual, quem vai adoecer? Tá? Quando nós estamos no mundo espiritual que a gente sai, a gente vai levar todos os nossos problemas para lá. Tá? Porque os problemas são nossos, não é do corpo físico. E o nosso espírito, o nosso perispírito, ele vai ter as marcas, ele vai trazer. Só que quando nós nascemos no corpo físico, tá? Mesmo que ele traga algum tipo de problema no corpo espiritual, mas são moléculas novas, frescas, que Deus dá para a gente para nos ajudar a recomeçar. Só que a gente acaba, pouco a pouco, estragando. Mas você vê que a reencarnação, a gente tem um monte de coisas para tentar nos ajudar a trazer o passado para cá. Mas você está falando isso em relação à questão de não se lembrar, porque você falando isso, se lembrar do sonho, Não, estou falando das vidas passadas. Tá, mas aí você falando isso me levou para um outro lugar. Seria então, talvez, um dos motivos pelos quais nós normalmente não lembramos dos sonhos quando voltamos, né, de maneira geral, porque quando a gente se emancipa do sono, a gente normalmente também digamos assim, encontramos alguns irmãos de vidas passadas, alguns inimigos dos quais nós devemos muitas coisas e querem alguns acertos. Então, se há esse encontro, provavelmente do lado de lá, a gente vai se lembrar, ou seremos lembrados. Então, talvez o fato de que nós não recordemos por completo está justamente ligado a essa coisa da misericórdia divina, da reencarnação do esquecimento. E tem um detalhe também. Talvez isso explique, né? Sim, mas são as provas. O que acontece? Hoje, o que nós vivemos atualmente é a nossa consciência. Aquilo que eu estou fazendo hoje, eu estou falando com você, eu estou lembrando, está aqui guardado na minha consciência. Tudo que eu faço hoje, ele vai lá para o arquivo das nossas memórias, que é o subconsciente. Né? Tanto que, às vezes, a gente esquece rápido. Né? A gente acaba até esquecendo. Por quê? Você vai colocando arquivo em cima de arquivo, é a mesma coisa. Se eu falar para vocês, vocês lembram tudo que aconteceu ano passado? O mês passado, tudo? Não vai lembrar. Não nem o que aconteceu hoje. Tá? Então a gente vai guardando no subconsciente. Tá? Que nós sempre vamos operar. Esse subconsciente não é só dessa encarnação, é lá atrás. Embora a gente não se lembre de tudo, graças a Deus, mas ele interfere na nossa vida, porque lá estão nossos anseios, lá estão as nossas vontades, tudo lá. André Luiz é muito legal que ele explica a nossa mente como se fosse uma casa de 3 andares, né? Então uma casa normalmente, mas as casas antigas, ela tem um porão, tem um lugar que nós moramos, quarto, sala, cozinha, etc. E em cima tem um sótão, né? Onde fica ali limpinho para a gente pôr alguma coisa que a gente gosta. Tá? Então ele diz o seguinte: o nosso subconsciente seria o nosso porão. O que é o porão? Tudo aquilo que acontece a gente vai jogando lá. Então o que nós estamos falando aqui, amanhã ele já está lá no porão, guardado. Tá? Você joga no porão o que você não quer ver. Não, você guarda tudo. O que nós estamos fazendo aqui também está lá guardado, porque não é só a gente fala porão como se fosse só coisa ruim, não, as coisas boas também estão lá. Tá? Então é o nosso subconsciente. O consciente é o que nós fazemos agora, é o presente. E que ele vai interferir no porão, porque o que nós fazemos, nós estamos arquivando lá. Tudo que nós fazemos de certo. E nós estamos o que vivendo em cima do porão. Então ele interfere constantemente na nossa vida, nos nossos atos, mesmo quando nós o percebemos. É a pessoa nervosa, é a pessoa irritada, é a pessoa que tem preconceito. Por quê? Está ali guardado no subconsciente. Então a gente vê que todos nós trazemos determinadas coisas, vontades, que a gente sabe que é errado, que a gente não faz e não fala para ninguém que nós temos vergonha. Por quê? São as coisas que nós fizemos no passado. Se a gente começar a lembrar, quando a gente sai espiritualmente para conversar, aí você vai começar a lembrar do seu subconsciente. E na realidade o que nós estamos fazendo aqui é a prova para saber se no seu hino você quer mudar. Porque se a gente lembra tudo que nós falamos lá, fala,
Agora então você é bonzinho, que eu sei como que é lá. Então, na verdade, você não está realmente usando aquilo que você é a sua personalidade. É por isso que a gente não lembra, porque nós estamos passando experiência na vida corporal. A vida espiritual que nós temos é para nos incentivar, para nos fortalecer. E você, às vezes, você acorda bem, por quê? Você esteve em bom lugar. Você acorda mal, porque a gente foi em bom lugar. Tá? Então, para que não haja tanta essa interferência, é que a gente não se lembre. Por quê? Para que a gente possa aprender a usar a nossa personalidade e mudar a nossa consciência. Deixa eu perguntar, quando que é só apenas um sonho e quando é desdobramento, como a gente sabe? Porque tem sonho, não é o que eu falo, assim, foi um sonho, tem sonho que eu falo, isso aqui é significado. Tem sonho que, sabe, tem sonho que eu falo, não. Olha, eu vou te falar assim. E tem sonhos que acontecem depois durante o Quer dia. ver uma coisa importante? Mediunidade. Tá? O que é a mediunidade? Mediunidade são aquelas pessoas médiums, tá? Que vêm com um dom, ou talvez não seja meu dom, mas simplesmente com uma prova de você ter contato com o mundo espiritual. Cada um tem uma mediunidade mais ou menos extensiva. Eu conheço pessoas que sofreram muito, que elas têm uma vivência. Não, está aqui na Santiago. Já tem? Obrigado. Que ela tem uma vivência, ela vê espíritos 100% do tempo. Tá? Assim como nós estamos vendo. Eu tenho até uma conhecida nossa, hoje ela é uma médium fantástica, que ela chegou a ser internada no manicômio. Porque ela entrava, ela não sabia se era vida ou morto, porque ela enxergava tudo. E as pessoas, a família, não aceitavam, porque ela parava, ela ficava olhando, eu cumprimento ou não. E ela foi, e com isso ela foi entrando em depressão. Tá? Gente, e outra coisa, quem tem essa evidência, fala, gente, vocês não sabem o sofrimento, porque nem tudo é lindo, você vê nem tudo. Sim. Né? E ela chegou, inclusive, né, a família chegou a internar, porque todo mundo ela precisa, ela foi internada no manicômio. A sorte dela é que lá no manicômio tinha um médico espírita. E ele percebeu, ela chama-se Socorro, fala, Socorro, teu problema não é mental, você não tem problema, você tem uma mediunidade, você vê espíritos. Aí ele levou para, chamou os pais, conversou, e aí ela começou a aprender a doutrina, ir no centro, etc. E ela começou a ter controle sobre a vivência dela. Tá? Então você vê, é o que a gente acha que é maravilhoso, para nós não é sofrimento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, tem uma palavra que dentro de centro espírita o pessoal se vence, é o tal do animismo. Vocês já ouviram falar? Anim, né? Falei anim. O que é anim? Não é um outro espírito que está falando, é ele próprio que está falando. Aí ele está falsificando a consciência. Hã? É fake. Não, ele está. Nossa, fugiu a palavra. Mistificando? Não, não está. Por quê? O que acontece? Assim como a gente, vocês aqui, recebem espíritos sofredores e procuram esclarecer, nós encarnados também temos nossos problemas. E muitas vezes o médium ele traz do passado uma coisa tão forte que ele fez, de tanto remorso que não se lembra hoje, mas está guardado e que está influenciando a vida dele. Quando ele está entrando, entre aspas, no transe, Ele acessa o subconsciente. exatamente. Vai embora. E aí tem um detalhe, olha só, ele passa a viver o passado. Se hoje ele é Antônio e ele era José, ele vai falar como José, porque ele vai viver o passado dele como se fosse uma realidade. E ele vem conversar pedindo ajuda. Ele está mistificando, não. É um animismo, mas na verdade é um espírito que está buscando o seu passado pedindo ajuda e que também tem que ser atendido. Deu para entender? O que é incrível, né? Porque se isso acontece, é porque é aquilo que eu preciso para que o próprio médium vá se limitando dessas questões também, né? Não vejo a questão do animismo como algo que tem que ser combatido. Né? Isso, o que eu quero dizer é o seguinte aqui, pessoal, passar o mais acertado para entender bem o que é o nosso passado. Olha quanta coisa cada um de nós trazemos no baú do nosso passado. Quanta coisa. E a gente precisa aprender também a se perdoar. Por isso que Jesus falava, ame, mas ame a si próprio. Você também é meu filho, Senhor, você também tem que ser recuperado.
Então aquelas ansiedades, aquelas coisas que a gente tem aquela vontade maluca de fazer alguma coisa que, nossa senhora, às vezes a gente imagina, né, aquele sonho irreal, que você sabe que nunca vai fazer, aquilo são nossas ansiedades. E que a gente já sabe que está errado e nós estamos aqui para aprender a modificar. Ou seja, para aprender a mudar os nossos hábitos. Porque o que acontece? A gente vai adquirindo vícios. Né? E não é só o vício da bebida, é uma série de vícios. Uma maledicência, uma coisa que está sendo. E a gente está o quê? Para mudar. O que nós podemos fazer para mudar? Você começar a adquirir uma outra técnica na conta. A gente vai fazer isso. Gente, a gente sobe um pouquinho, mas não está fugindo. Não, que isso é legal assim, para a gente entender que nós ainda trazemos à nossa consciência uma série de coisas ainda que às vezes é difícil a gente saber o que é certo e errado. E às vezes até aí vem um grande erro, que a gente sempre procura justificar os nossos erros. Um exemplo, tá? Puxa, fui lá na padaria, o camarada me deu troco errado, R$10 a mais. Eu estava precisando, não falei nada. Eu não peguei, então eu não roubei. Mas poxa, mas você... mas todo mundo faz isso. Isso o que é? Você está tentando justificar uma coisa, fala, não, eu errei, mas não é bem errado não. Porque... Então são essas coisas que pouco a pouco a gente vai tomando, não. Eu não sei se aqui lá ele errou, né? Porque ele errou para fazer falta. Eu vou devolver porque pode ser que ele precise. Mas ainda nós trazemos. Todo mundo faz. Tá? Então são coisas que a gente tem que ir aprendendo por na nossa consciência o que nós fazemos. E de uma certa forma, se eu me desculpo por algo que eu sei que eu não deveria ter feito, eu ainda estou com a minha consciência muito a fazer. É isso que a gente tem que lutar, de seguir o bem comum. Quando a gente fala das leis divinas, é no dia a dia. Então o que a gente aprendeu das leis divinas? Por exemplo, vamos falar só um exemplo, o trabalho. Né? A gente está até comentando hoje sobre a rotina. Rotina é legal? Depende. Tem rotina que é ruim, tem rotina que é legal. Você levantar todo dia de manhã, ter alguém, te serve um café gostoso, etc. Tá uma rotina legal. Aí tem gente que reclama, pois tem que levantar às 6 horas da manhã, pegar ônibus, tem que chegar no serviço, bater o ponto, ter um patrão chato, colega chato, tem que ir lá, tem que aguentar, tem que voltar. A pessoa sofre com essa rotina. Né? E aí eu não posso largar. Primeiro, aí a gente tem que entender. Se eu estou passando esse trabalho, tem a parte difícil, mas também tem uma parte boa. Eu estou comendo, eu estou me alimentando, eu tenho um emprego, estou aprendendo. E outro detalhe, o que é o trabalho que nós temos? Vocês já pararam para pensar nisso? Por que nós fazemos determinado trabalho? Nós vivemos uma lei de sociedade, que é isso que está dentro das leis divinas, onde nós necessitamos de ajuda. Um espírito sozinho, que ele se tranca, não vive com ninguém, ele não evolui. Inclusive teve um caso, né, na Segunda Guerra, um japonês, né, se vocês verem, tem isso aí uma história verídica. Ele caiu numa ilha e ele se escondeu para não ser morto sozinho. A guerra já tinha acabado, fazia mais de 20 anos, ele não sabia. Ele estava se escondendo até que acabaram vendo uma pessoa, conseguiram pegar ele desesperado e falou, a guerra acabou. Ele, como ser humano, como conhecimento, era o mesmo camarada de 20, 30 anos atrás, ele não evoluiu nada. Isso é uma história disso, vocês procurarem. Meu pai e um filho, eles se esconderam, não sei se foi na guerra do Vietnã, foram no meio do mato, ficaram mais de 20 anos. Ele para. Então, isso é a lei da sociedade. Nós precisamos de trocar energias. E dentro do nosso trabalho, se a gente for verificar, nós estamos trocando. Tá? É que eu falo, a roupa que nós vestimos, alguém fez. Senão a gente anda pelado. Né? O óculos que nós enxergamos, alguém estudou e fez, senão a gente não enxergar direito. Então, se a gente for ver, nós também temos um trabalho que nós também damos a nossa colaboração. Desde o lixeiro, o engenheiro, o pedreiro. Imagina a gente tirar isso da nossa vida social. Então, quando a gente entrega e compreende que o nosso trabalho também faz parte das leis divinas, e que
que eu estou aqui para participar, para receber e para doar, é o que também é uma forma de você entender, a passar e ver o trabalho não como mal, como É engraçado que você foi falando, eu fui imaginando um negócio chamado ecossistema, que existe na natureza. Né? Que tudo está interligado, uma coisa depende da outra, e assim como no reino, né? Olha, não precisa exagerar não. Olha o nosso corpo. Sim. Nós temos um ecossistema interno, com vários irmãozinhos nossos ali trabalhando. Se a gente matasse eles, a gente morreria. Né? Então aí você vê como a lei divina ela é completa. Então quando fala de mal que os Espíritos falam, procura dentro das leis divinas se a atuação está correta. Algumas vão te levar em dúvida. Tá? Tem certas coisas que a gente fala, será que eu devo fazer? Ou não devo fazer? Aí vai da escolha de cada um. Olha, avancei pouco aqui, mas eu acho que era, né, o jeito da gente conversar. Ótimo. E aí só assim para perguntar, isso aqui é legal. Mas uma pessoa está fazendo algo comigo. Como que eu sei se ele está certo ou errado, ou ao contrário? Você acha que eu devo fazer isso com alguma pessoa ou não? O que Jesus ensina? Faça aos outros e gostariam que você. Inverte a situação. Gostaria que ele fizesse? Não. Então é errado se eu fizer. Só isso. Aí tem uma pergunta aqui que diz o seguinte: nós estamos falando com relação aos outros. E com relação a mim próprio? Como que eu sei se eu estou agindo certo comigo ou errado comigo mesmo? Deus nos deu um corpo, nos deu uma função para que eu me evolua. Cada um de nós evoluindo sozinho, né? Independente do outro. Como que eu sei que eu estou agindo certo comigo ou errado? A gente também tem que analisar isso. Nem tudo que a gente faz é bom, embora a gente saiba que é bom. Nós estamos falando agora da pessoa que usa a droga ou álcool. O que ele está fazendo? É o autossuicídio. Ele vai carregar isso. E há certas coisas que tudo é o bom senso. Nem tudo que é bom é certo. Por exemplo, água é saudável? Água pura que você toma não é saudável? Depende. Saudável, né? Se você tomar muito, teve um amigo que morreu assim. Que tomou 3 litros de água. Equilíbrio. É isso? Equilíbrio. Cabeça? Se eu for num restaurante lá, tem muito jovem faz isso, né? Ele vai num restaurante que é rodízio, ele come até sair pelos olhos, né? Mas em compensação, você está agredindo todo o teu organismo, porque você excedeu a capacidade dele. E se a gente entendesse que Deus colocou uma tão perfeita no nosso organismo, né? É que nem quando a gente fala o pessoal que bebe. Tá? O que acontece? Automaticamente, né, esse mecanismo que nós temos e que nós construímos e que Deus nos ensinou, se você tomou álcool, automaticamente o organismo sabe que ele é algo perigoso. Ele vai começar a eliminar. Tá? Ele elimina. Por isso você toma um copo de cerveja, tudo bem. Mas você toma 2, Já não é você. ele já não consegue eliminar. Então, de uma certa forma, os nossos atos acabam nos prejudicando. Né? O fato, por exemplo, de você perdoar alguém. Se você consegue perdoar, você está em paz. Se você guarda mágoa, para quem que você está fazendo mágoa? Para si próprio. Porque isso é comprovado, que a mágoa te adoece, te afeta a pressão sanguínea, te afeta tudo. Então são coisas que a gente tem que aprender dentro da nossa consciência, fazer uma análise dos nossos atos conosco e com as pessoas. Vou acertar sempre? Não. Agora aqueles que é mais perigoso ainda, entra num bar, que já não é bom, pede uma pinga, dá pro santo, Dá pro depois santo. vem. E dá por santo também, que tem um monte de gente lá. Muitas vezes também é atuação, né? Muitas vezes é. Bebida, o tipo da bebida é atuação. Olha, tem uma coisa que eu aprendi na minha vida que é o seguinte: a gente só anda com as pessoas que parecem com a gente. Afinidade, né? É muito simples. Quem são os seus amigos? São diferentes de você? Logo que, se você pensa, você cria, né? A gente atrai para nós os semelhantes. Tá? Então você fala de. É que no outro dia a gente estava vendo
dois amigos meus conversando, que tinha um rapaz que ele é solteiro, já de certa idade, poxa, eu queria ter alguém para viver legal, essas coisas, tá? Poxa, você vai, mas toda mulher que eu encontro, sempre a mulher problemática, que não sei o que, cara. Aí ele perguntou para ele, mas onde que você costuma ir? Falei, eu vou nas baladas, na noitada. Então é lógico, né? Se você começar a frequentar uma igreja, no centro espírita, você vai encontrar pessoas diferentes. Você vai mudar e vai encontrar alguém na sua. Pode ser, entendeu? É mais ou menos isso. Então, na verdade, nós atraímos para nós aquilo que nós somos. Espiritualmente, é a sintonia. Então, o que acontece? Imagina o seguinte, um alcoólico, nós estamos falando de dependente químico. Quando ele desencarna, ele vai deixar de ser. Por quê? Está no cérebro espiritual. Ele vai desencarnar e ele vai continuar correndo atrás de droga. O alcoólico vai continuar. E como que ele faz? Nós aprendemos que tudo na matéria é energia, tudo é energia. Nós somos energia, lembra que nós até comentamos, né? Os próprios aparelhos hoje, tomografia, etc., é a energia do nosso corpo que ele lê. Tudo tem energia, tudo. Tá? Até isso guarda energia benéfica ou maléfica. A droga, a bebida, ela também volatiza. E é justamente isso que eles têm. Por quê? Quando você bebe a sua energia, você altera as energias que você está, que nós produzimos o tempo todo, e aquela energia você leva o teor alcoólico. E é justamente a hora que esses espíritos te abraçam, para respirar, às vezes eles chegam assim a penetrar no teu corpo para poder absorver tudo que tem, e aquilo sacia isso. Então, quando ele consegue chegar a um ponto de interligação, aí ele começa a influenciar. Ô meu amigo, vamos beber um pouquinho? Aí vem aquela vontade e ele vai e bebe. Para quê? Ele bebe, são duas pessoas dele. Verdade. Tá? Uma perguntinha. E a energia sexual? Como é que funciona isso? Explica para mim. Energia sexual? É. Olha, é uma das energias mais fortes que nós temos no corpo. Isso Tá? estou perguntando. Que é o chakra genésico, que alguns chamam, né? O centro de força, como o André Luiz fala. Tá? Ele, na verdade, é uma fonte criadora, tanto que ele é o que reproduz, que a gente continua através dele. Tá? Só que toda a energia, ela não é má nem boa. Nós é que alteramos, damos qualidade a ela. Tá? Se eu começo a me perverter e utilizar de uma forma sem pensar como um Marquês de Sade, automaticamente a minha energia genésica ela vai começar a ser um problema e me trazer. Olha, só para a gente terminar, que já passou o horário, o Wagner já me olhou. Quando ele olha, já sei que chegou a Ele olha assim. Olha, vocês terem uma ideia, quando a gente fala de vício, é uma coisa assim, fala a pessoa é feliz com vício, é e não é. Tá? Por quê? Por exemplo, a pessoa que usa droga. Quando não tem, eu não sei se vocês sabiam, só para vocês terem uma ideia, a cocaína, é a cocaína que vai parar? Não é a cocaína. A cocaína estimula a produção de uma série de substâncias no nosso cérebro, que é essa substância que vai dar o barato. Desculpa o termo, mas é o que eles usam, né? Tá? Só que quando você usa muito, você desgasta a produção. Então, uma pessoa que a gente fala adicta, por exemplo, ela é dependente da cocaína, o que acontece? O cérebro dela parou de produzir determinada, vamos dizer, neurônios, substâncias da alegria, agora esqueci o termo, né? Que te dá alegria. Aí ela fica esperando você usar cocaína, porque ele se acomodou. Isso é um vício. Tá? Para quê? Então ele precisa daquilo lá para estimular, para fazer a produção. Só que essa pessoa, assim, ela usou, que beleza. Passou 10 minutos, tanto que todo mundo que bebe, que usa, vocês podem perceber, eles são bipolares. Alegre e chora. Você já percebeu? Pode reparar você, às vezes, em questão de minutos, ela está gargalhando e daqui a pouco ela está em pranto. Por quê? Quando você usa, você vai numa alegria, no êxtase, tudo maravilhoso. Eu falo, quem usa normalmente tem problema e quer fugir do mundo, então ele tem o mundo ideal. Só que ela passa o efeito. Toda droga, toda bebida, ela é depressora, que te traz tristeza depois que passa o efeito, e você entra numa depressão. O que você faz para voltar? Você usa de novo. Acabou, você desce.
o nosso cérebro ele perde o costume de usar essa parte do meio, que é a parte normal que a gente tem no dia a dia. Então é por isso que eles se transformam em bipolares. Da mesma forma, é a doença do sexo. As pessoas que vivem só em função de sexo, procura, tá? Ela também começa a ser adicta. Ela começa a ter o mesmo problema. Tanto que ela nunca consegue ter uma satisfação total. Quando a gente ama uma pessoa que tem o sexo, ela é um complemento, é amor, né? Que você se sente bem, tudo. O que o camarada viciado, ele não consegue ter uma satisfação de uma pessoa normal. Assim como a gente bebe um copinho de cerveja, brinca, acabou. O alcoólico não consegue ter isso daí. Ele sofre por ter. Só até da dopamina, né? Exatamente. Gente, ó, fazemos 633, não passou muito não, porque esse tema aqui. E outro detalhe, a gente aprendeu junto, que a turma aqui é boa, viu, Wagner? Pessoal gosta. Gente, Obrigado. eu que agradeço a vocês aí, tá? Ó, hoje foi, por exemplo, você me chamou, pergunta pra ela, a gente estava num estado lá, foi um dia muito cansativo. Eu cheguei, eu sentei e falei, putz, eu não estou aguentando ficar de pé. Não foi, amigo? Falei, eu tenho que ir lá em cima, tirar essa roupa, me trocar, mas estou tão cansado que eu estou com preguiça de subir um lance de escada. Então eu sentei ali. No que eu sentei, pareceu, o Wagner ligou. Primeiro eu voltava a falar, Wagner, você está brincando, né? Eu falei, não, Deus sabe o que faz, né? Tudo tem seu momento. E foi bom que aprendi com vocês, a gente relembra. Então eu que quero agradecer vocês, agradeço a oportunidade. Então, e me perdoa, né, que não deu tempo de coisa, mas Foi ótimo. então, para a gente conversar e discutir, a gente aprende em conjunto, né, para a gente pensar. Acho que é essa hora que Deus dá para a gente fazer uma reflexão, né? Tá bom, gente? Muito obrigado, que Deus Nós que nos abençoe, agradecemos a tá? presença. E obrigado pela companhia aí, pelo ensino também que vocês trouxeram aí. Vocês são bons a beça. Eu falo, vocês são bons em papo, né? Ó, tô deixando aqui. Tá, agradeço. A gente vai aqui até as 10, fica à vontade. Não sei se... Não, a gente já nem quer, porque assim, a gente tá cansado. Esqueça.